Olá, seja bem-vindo ao Visão na Saúde, um espaço para falarmos sobre saúde, prevenção e qualidade de vida de forma acessível e prática. Aqui, o nosso compromisso é trazer informações valiosas para que você possa cuidar melhor de si mesmo e daqueles que ama. Porque saúde não é só ausência de doença, é bem-estar, energia e longevidade. Eu sou a Lilian e estou muito feliz de ter você aqui comigo. O episódio de hoje é daqueles que desperta muita curiosidade e, ao mesmo tempo, são fundamentais para quem busca mais saúde e bem-estar. Alimentação, jejum, emagrecimento e longevidade, os segredos da saúde. O nosso objetivo é mostrar como escolhas conscientes no dia a dia podem se tornar verdadeiros aliados na prevenção de doenças, no fortalecimento do organismo e na conquista de uma vida mais equilibrada e longeva. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Daniel Boarin, que é médico e nutricionista, diretor médico do Spa Lapinha, referência em saúde preventiva e qualidade de vida. Ele também é autor de diversos livros sobre nutrição e longevidade, onde compartilha conhecimentos preciosos sobre como o estilo de vida pode transformar a nossa saúde. Prazer ter você aqui, Dr. Daniel. Prazer é todo nosso, Lilian, e muito obrigado pelo convite e parabéns por essa iniciativa, porque coisas boas merecem ser divulgadas. Sim, conhecimentos, precisam ser compartilhados, né? Sim, conhecimentos que salvam vidas. Isso mesmo. Então, doutor Daniel, para a gente começar, vamos já falando de alimentação. Quando a gente fala em alimentação saudável, muitas vezes esse título ele fica muito generalizado, né? Sim. Então, eu gostaria que você comentasse o que você considera os pilares de uma alimentação saudável. Ok, boa pergunta, Lilian. Nós precisamos considerar vários aspectos. Então, como você disse, muitas informações são vagas, né, sobre o assunto e contraditórias e confusas. Sim. Quando você assiste, por exemplo, um vídeo sobre alimentação, você procura na internet, você quer alguma informação sobre um alimento específico ou uma dieta específica, você fica extremamente confuso. Então, algumas características, algumas propriedades, algumas leis da nutrição precisam ser levadas em conta. Primeiramente, a qualidade, o qualitativo da sua dieta. Isso é meio óbvio. Todo mundo sabe que guloseimas, junk food, fast food, trash food não são saudáveis. O nome já diz trash food, comida lixo. Né? Então, o qualitativo é o primeiro ponto. Você fazer uma revisão do seu cardápio. Uma revisão cuidadosa da sua lista de compras. O segundo aspecto é o quantitativo. Não adianta você comer saudavelmente e escolher os melhores alimentos. Seu prato é super saudável, mas você come demais. Exagera na quantidade. Então é preciso haver um equilíbrio. Tanto em relação à ingestão calórica como à ingestão de macro e micronutrientes que a gente vai falar em seguida. Então, qualitativo, a qualidade, a quantidade, aí vem o modal. Qualitativo, quantitativo, modal. O que é o modal? É o modo como você come. As pessoas geralmente comem às pressas, né? Sim. Não tem tempo para comer. Tanto que se fala em fast food. Fast, é lanche ligeiro. E comem muito rápido, mastigam muito mal. E quem mastiga mais, come menos. Mas quem mastiga menos, come mais. Então, o modo de comer é como você se senta à mesa, tranquilo, respirando fundo, interagindo com a comida. E como você mastiga, quanto tempo leva para comer. Se você mastiga bem, isso vai ajudar o seu intestino a liberar os famosos hormônios da saciedade em tempo hábil, ou seja, esses hormônios levam cerca de 30 minutos para atingir o seu pico e dizer para o cérebro aqui de cima, o cérebro de baixo, dizendo para o cérebro de cima, os dois conversando e um dizendo para o outro, olha, você já comeu o que basta. O sistema já está reabastecido, mas isso leva meia hora. E se a pessoa come em 10 minutos, ocorre um mismatch, um desencontro. E qual é a consequência? Você vai ter fome na hora que não é para comer, né? Vai ter compulsão alimentar, vontade de comer doce à noite, a síndrome do comer noturno. Então isso desregula o sistema da melanocortina, que é aquele sistema que controla a fome
e a saciedade. Então, recapitulando, qualitativo, o que eu como, o quantitativo, quanto eu como, a quantidade, o modal, como eu como, o modo, né? E se eu mastigo bem, eu como devagarinho, o quantitativo já vai estar garantido, porque eu não vou conseguir comer muito. Quem mastiga bem acaba não conseguindo comer muito e vai aproveitar melhor. Vai comer menos e vai aproveitar mais. A digestão vai ser melhor, a absorção vai ser melhor. E temos um outro ponto, quantitativo, qualitativo, modal, fracional. O que é o fracional? Quantas refeições eu faço ao dia? Qual é o fracionamento de quantas em quantas horas eu como? Isso vai depender muito de cada pessoa, da necessidade nutricional do indivíduo. Mas, de modo geral, 3 refeições ao dia são necessárias. E aquele conceito, né, que parece inquestionável de que precisamos comer cada 3 horas, isso já caiu. Quando você sofre, por exemplo, de algum problema metabólico, como diabetes tipo 1 ou tipo 2, precisando de insulina de ação rápida, sim, você vai precisar de comer com mais frequência. Se você fez uma gastrectomia, tirou uma parte do estômago, uma cirurgia bariátrica com restrição e desabsorção, que é o caso da FOB Capella, mais comum, seu estômago está pequenininho, você vai precisar também comer cada 2, cada 3 horas, dependendo, é claro, do tempo do pós-operatório, né? Mas, de modo geral, 3 refeições ao dia são mais do que suficientes. Então, esse fracionamento depende do indivíduo, sim. Claro que atletas também de alta performance, é claro que trabalhadores braçais vão precisar de mais refeições também, porque o gasto calórico é muito alto, né? Mas, de modo geral, principalmente para quem é mais sedentário ou faz atividade física, eventualmente, 3 refeições ao dia de jejum, almoço e jantar, são suficientes sem precisar da colação, que é aquela refeição entre o de jejum e o almoço, e sem precisar do lanche da tarde. Mas, claro, a gente tem, e repito isso, enfatizo novamente, que considerar as necessidades de cada um. Uma gestante, por exemplo, uma criança, um adolescente, isso muda, né? Então, repetindo, qualitativo, quantitativo, fracional, modal, agora vem o temporal, né? Importante que a gente tenha o tempo para comer e o tempo para não comer. Aí vai entrar naquela questão do jejum, né? Do jejum intermitente. O que é isso? É um período sem comer, fisiológico. Todos precisamos, né? Desde um ser unicelular até um organismo complexo como o nosso, um mamífero. Todos precisamos de um tempo de anabolismo, um tempo de catabolismo, um tempo de jejum e um tempo de alimentação. Mas como é o estilo de vida do homem moderno? Como é a alimentação do homem moderno? Ele come sem parar, o tempo todo, né? Sim. Não dá tempo para o metabolismo, né? Não dá tempo para o metabolismo processar tudo isso, né? E vamos usar uma palavrinha bem popular, descansar, repousar. Assim como o nosso corpo precisa de um repouso, o período do sono e da vigília, precisamos de um período para o metabolismo de alimentação e jejum, né? E claro que você vai me perguntar quanto tempo de jejum, né? As pesquisas científicas deixam claro que pelo menos 12 horas em cada 24 horas de jejum, né? Apenas com água. Isso quer dizer o quê? Se você jantou às 7, na lapinha, a última refeição é às 6 da tarde, o nosso jantar. E o de jejum é às 8. Então, são quase 14 horas de jejum, que é o recomendado. Sim. E como as pessoas se sentem bem, viu? Né? Permitindo ao corpo, né, que ele possa repousar ao metabolismo, porque gasta muita energia esse processo de armazenamento de glicogênio, né, de metabolização, de transformação, né, gliconeogênese, né, ciclo da alanina-glicose, todos esses ciclos metabólicos, eles gastam muita energia do corpo. A gente precisa de um repouso para isso. E isso significa
jejum, que as pessoas geralmente não fazem. Esse é o jejum fisiológico, mas certamente você vai me perguntar outras coisas sobre isso, fique à vontade. Para não falar demais aqui. Não, exatamente. E essa questão do jejum é uma questão de costume, né? Que quando você começa a fazer, você vê que é simples, que tem como fazer, né? E dá tudo certo, como você falou, as pessoas se sentem muito melhor. É verdade. A maioria das pessoas acha que vai passar fome. Sim, Algumas pessoas que vão para a Lapinha, antes de ir, né, nos perguntam, escuta, como é a alimentação aí? Eu sei que aí é um spa, né? Eu vou morrer de fome. sim, Não acontece isso, muito pelo contrário. As pessoas depois dizem na consulta final, olha, eu não imaginei que eu ia me sentir tão bem e não ia passar fome, sim, né? Com menos comida, ficando quase 14 horas sem comer o período noturno. Claro, mas tem exceções, pessoas muito fragilizadas, muito idosas, a gente dá mais refeições ao longo do dia e dá uma refeiçãozinha, que seria uma ceia à noite. Uhum. Claro, respeitando, claro, o hábito da pessoa, e não dá para a gente mudar isso aí, isso é importante, de uma hora para outra. Se a pessoa está acostumada a ter 5 horas de jejum somente, inclusive saiu um artigo na Circulation, né, um periódico muito famoso, de altíssimo impacto científico, sobre o jejum intermitente. E eles fizeram um estudo e descobriram que a média do jejum que as pessoas fazem é de 5 horas em cada 24 horas. Ou seja, as pessoas acordam à noite e comem, o que é totalmente errado. Tomar água, tudo bem, não há problema. Tomar líquidos, tudo bem, mas comer ou tomar algum líquido que contenha calorias, como um suco de fruta, isso quebra o jejum, não é para fazer. Jejum é só com água ou algum chá que não tenha calorias. sim. E, doutora, eu ia perguntar, quando a gente fala de fast foods e muitas comidas que elas não deveriam nem muitas vezes ter no mercado e muito menos você comprar e trazer para dentro de casa. Então eu queria que você falasse, enumerasse aí mais 5 piores alimentos que você considera e vamos falar dos 5 melhores, né? 5 importantes que a gente deveria consumir aí na nossa rotina. Perfeito, há muito mais do que 5, né? Pior. Ah, sim. Não é difícil a gente enumerar, né? Não. Na década de 90, Lília, eu escrevi um livro. Aliás, na década de 80, ele saiu na década de 90. Quem quiser pode procurar na internet. Ele não está mais à venda, você só acha em sebos, né, em livrarias de livros usados, que se chama Nossa Comida Assassina. Um título impactante, né? Um livro de capa preta, sinistro, mas ali fala exatamente desses pseudo-alimentos, falsos alimentos. E eu diria que no topo da lista dos piores alimentos estariam os açucarados, os ultraprocessados, que contêm muita gordura, muito açúcar e muito aditivo químico. Veja só, gordura, açúcar, aditivo químico. Aí você tem uma lista enorme de guloseimas, né? O próprio chocolate. O cacau é um alimento saudável, sim. O problema não é o cacau, que contém vários antioxidantes, e eu mesmo costumo usar diariamente o nibs de cacau, que é zero gordura, zero açúcar, vem diretamente da semente do cacau. E que você pode usar com frutas, pode usar com nozes, com castanhas, é super saboroso e saudável. Agora, quando você tem um chocolate, por exemplo, você já tem ali um monte de gordura, um monte de açúcar e um monte de calorias, com uma densidade calórica que pode ultrapassar 5:1, algumas vezes chega perto de 7:1. Isso significa o quê? Que em 100 gramas de um chocolate, daqueles mais gordurosos, você pode ter entre 600 e 700 calorias em 100 gramas de chocolate. E em 100 gramas de melão, de polpa de melão, você vai ter 30 e poucas calorias. Não tem comparação. Quer dizer, o chocolate infelizmente, a gente tem que falar a verdade, uma bomba calórica. Não estou falando mal do cacau, absolutamente. Eu estou falando que os alimentos ultraprocessados, eles não são saudáveis. Aí entram também refrigerantes nessa lista, não são nada saudáveis, né? E todo mundo sabe disso. Sim. Na época que eu escrevi o livro Nossa Comida Assassina, eu fui muito criticado, né? Mas hoje tudo que eu disse ali está respaldado pela pesquisa médica, né? Eu já falava do açúcar, já falava dos agrotóxicos, já falava dos aditivos químicos, né? E é claro, precisamos ter bom senso. E há uma harmonia entre uma comida saudável e uma comida saborosa. Ou seja, não são dois conceitos mutuamente excludentes. Ou seja, você pode fazer uma dieta que seja muito saborosa, que alguém pode estar nos ouvindo e dizer, então, o que eu vou comer? O que sobra, né?
e praticamente tudo é ilegal, é imoral, Sim. tudo faz mal. Não, você tem as frutas, Sim. todas as frutas são saudáveis. Você tem as hortaliças, todas são saudáveis. Os cereais que devem ser integrais, né? Você tem as oleaginosas, você tem as nozes, né? Você tem os ovos, mesmo as carnes, você fazendo as boas escolhas, não exagerando, né? Boa procedência. Quer dizer, não estou aqui preconizando uma dieta vegetariana, embora ela tenha as suas vantagens, sim, né? Eu particularmente sou vegetariano, mas lido com pessoas que não são e é possível adotar uma dieta saudável, plant-based. Plant-based é o conceito mais divulgado hoje sobre alimentação saudável. Já ouviu falar? Plant-based diet, uma dieta baseada em vegetais. Ela não é necessariamente vegetariana, mas a proporção de alimentos de procedência animal é insignificante. É muito pouca carne. E é a dieta das Blue Zones. Já ouviu falar nas Blue Zones? Sim. As Os longevos. Os longevos, a região do mundo, as regiões, né, no plural, onde as pessoas mais vivem. Sim. Passam dos 100 anos fácil, fácil. E que regiões são essas? Né? Despertei a curiosidade dos seus ouvintes. Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, Sardenha, na Itália, Loma Linda, nos Estados Unidos e Nicoya, na Costa Rica. E Loma Linda, nos Estados Unidos, é a mais conhecida, a mais pesquisada, obviamente, porque está nos Estados Unidos e ali dentro tem uma faculdade de medicina de Loma Linda, né? Quem quiser pesquisar, Loma Linda University. E eles estudam a longevidade dos habitantes. E por que são tão longevos? Por causa dos hábitos saudáveis de vida. É uma comunidade cristã adventista do sétimo dia. Eles são todos vegetarianos, praticam muito exercício, né? E levam uma vida tranquila, né? São religiosos, né? Muito espiritualizados. Sim. E praticamente todas as Blue Zones são marcadas, né? Pela espiritualidade, pela valorização da família. Sim. E por uma alimentação muito saudável e, claro, comem menos calorias que a média da população. Sim. E é até bem interessante quando você vai avaliar essas zonas, na Itália, né, que você imagina que a alimentação deles é tão conhecida no mundo, né, por massas e pães, mas eles mostram justamente que o processo que é feito tudo isso é diferente, É né? diferente. A questão da fermentação e tudo mais, e com certeza, como você falou, as quantidades. Então é muito interessante. Sim, todas essas regiões, embora as culturas sejam diferentes, os hábitos alimentares sejam diferentes, eles têm várias coisas em comum. Sim. E uma delas é o fato de ser uma dieta plant-based, baseada em vegetais. Quando você vai a Okinawa, no Japão, qual é o principal vegetal que eles consomem? Batata doce. Né? E quando você vai lá em Nicoya, na Costa Rica, eles usam abóbora, eles usam feijão, milho, mas são vegetais. Né? Você vai em Loma Linda, são vegetarianos. Você vai lá na Itália, né? Tomate, azeite de oliva, né? Como na Grécia também a dieta mediterrânea. Né? Mas tem esses aspectos em comum e ingerem menos calorias do que o VET recomendado. Quer dizer, isso em torno de 10 a 20, até 30% abaixo do VET, que é o valor energético total. A média da população. Então, comem menos, vivem mais. E essa correlação existe. Quando você come menos, você estimula a autofagia. Foi estudo de Yoshinori Shumi, né, aquele japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, 2016. A autofagia, podem conferir. E quando você faz o jejum intermitente, e a partir daí que o assunto veio à baila, né, viralizou. O assunto do jejum intermitente foi a partir de 2016, com o Prêmio Nobel de Medicina falando sobre esse assunto. Mas, infelizmente, existem muitos conceitos vulgarizados sobre o assunto do jejum intermitente. Tem muita bobagem, né, me permita dizer assim, circulando sobre o tema. E ele falava sobre o jejum intermitente fisiológico. Se me permite, são 3 tipos de jejum, que é o jejum circadiano, que é esse das 12 horas diárias, o jejum circaseptano, que é o semanal, mas isso para quem tolera, não é para todos não. Por exemplo, idosos não podem fazer, gestantes, pessoas debilitadas também não. Pessoas com algum transtorno nutricional também não. Ou um transtorno metabólico como diabetes mais grave também não.
que seria você tirar um dia por semana, não é para jejuar o dia todo, mas suprimir uma refeição. Então, você teria uma janela de jejum de 16, 18 horas. Eventualmente, eu faço isso, né? E é muito bom, é muito saudável. Ajuda a melhorar o seu controle glicêmico, né? Aumenta um pouquinho os seus corpos cetônicos. Isso melhora de várias formas, né? Tanto a sua microbiota, o seu microbiome, né? O microbioma do intestino, como o próprio controle metabólico dos hormônios reguladores e contrarreguladores da glicose. Então, para quem tem diabetes e quem tolera, porque não são todos, né, pode ser muito interessante. Para quem tem hipoglicemia, obviamente, não vai aguentar ficar esse período de jejum. Né? Para quem usa sulfonilureias, né, ou usa insulinas, que são hipoglicemiantes, né, e podem provocar hipoglicemia, aí também não dá. Então, por isso, você que está me ouvindo, né, não é para sair já planejando, né, 16, 18 horas sem comer, sem primeiro conversar com a sua nutricionista, conversar com o seu médico, para ver se isso se aplica a você ou não. Para quem é polifarmacoterápico, também não. Quem toma um monte de remédio, vai descompensar. Vai descompensar a glicemia, pode descompensar uma porção de coisa. Fizer um jejum inoportuno. E o terceiro tipo de jejum é o jejum interprandial, entre as refeições. E como eu disse, o ideal é 5, 6 horas entre as refeições e não 3 horas. Isso realmente quebrou paradigmas. Né? Que é praticamente um oráculo para muita gente, né? Tem que comer cada 3 horas. Não, isso depende de cada caso, repito, né? Enfatizo. Sim, e em todos a sua experiência, os atendimentos que você faz, existe algum mito, algum erro que as pessoas normalmente cometem a respeito da alimentação saudável, que acreditam que seja saudável, mas na verdade Sim. não é? Aqui a gente poderia falar só sobre os mitos. São muitos. Né? E um deles é que se você adotar uma alimentação saudável, qualitativamente falando, só se preocupando com a qualidade, sem se preocupar com os outros aspectos, está tudo garantido. E não está. Você pode ter um prato de comida anti-inflamatório na sua frente, com saladas, com legumes, com cereais integrais, e comer às pressas, né? Ou comer demais, ou comer de uma forma desbalanceada, desequilibrada, em que você tem que equilibrar os macro e micronutrientes, como a gente falou, você acha que está comendo saudável e não está. Então, o conceito de dieta saudável, ele, digamos assim, ele não vem sendo abordado de uma forma séria, né, e profunda. Ele vem sendo abordado, né, de uma forma, como que eu diria assim, leviana, né, e rasa, né, na maioria das vezes. Então é preciso levar em conta muitos aspectos. E, obviamente, que a individualidade da pessoa não pode ser esquecida. O ciclo, o momento fisiológico do ciclo vital dela. Né? Se ela é idosa, se ela é adolescente, se é uma gestante, se é uma nutriz, tudo isso tem que ser levado em conta. Então as pessoas acham que a alimentação saudável é comer, sei lá, um pouco de verdura, comer um pouco de fruta. Frequentemente, né, as pessoas dizem para mim, não, minha alimentação é saudável. Né? Porque come verdura e come fruta, mas não é só isso. Sim. Tem muita coisa a ser considerada. Por isso que é importante fazer uma boa anamnese alimentar, né? Fazer um bom recordatório alimentar do que você come e uma avaliação nutrológica bem feita, né? Ela vai levar pelo menos 1 hora. Né? Uma consulta bem feita de nutrologia, que é a minha área, né? É pelo menos 1 hora, 1 hora e meia. Por isso que poucos médicos se dedicam a essa área. Né? É um pouco penoso, né? É trabalhoso. E você lidar com hábitos, né? Lidar com mudança de hábitos, de comportamento, isso é desafiador demais. Sim. Não é simples. Né? Mas é necessário. E as pessoas que encaram esse desafio, elas não se arrependem. Agora, outro mito também, e eu diria, mais que um mito, é um perigo, né? Um risco, é você levar para os extremos, né? Assumir uma postura ortoréxica. Não sei se já ouviu esse termo, ortorexia. Quando a pessoa se preocupa demais com a alimentação. Como tem hipocondria, que a pessoa se preocupa demais com a saúde, com doença, né? Tudo é remédio, é médico, é exame, uma preocupação mórbida, paranoica. Então existe a paranoia com a dieta. Tem muita paranoia.
né? As pessoas querem fazer uma dieta 100% saudável. Eu conheço algumas pessoas assim, não querem usar nenhum tipo de agrotóxico, né? Não querem usar nenhum glúten, nenhum lácteo, né? E levam isso a um extremo, nenhum aditivo, né? Que se torna inviável. Né? Uma alimentação 100% saudável não existe nesse mundo poluído que a gente vive. Mas é claro que você pode fazer escolhas melhores. Né? Entre usar, por exemplo, um molho de tomate industrializado e usar um molho de tomate caseiro, né? Você pode preferir o caseiro que você mesmo preparou. Se você tem a opção de usar um tomate orgânico, melhor, mas se você não tem, você vai deixar de usar tomate? Não. Sim. Você vai ter benefícios. Né? Frutas, não, eu não vou usar se não fossem agrotóxicos, morango. Poxa, o morango traz muitos benefícios. O fato de você não conseguir uma fruta sem agrotóxico não quer dizer que consumindo com agrotóxico o benefício vai ser sobrepujado pelo malefício, não. O benefício ainda é maior do que o malefício. Até porque os alimentos que mais contêm agrotóxicos não são as frutas nem as verduras. Por incrível que pareça, são as carnes. Né? Porque elas estão no topo da cadeia alimentar. Né? E o que está na base, o que está no topo, onde se concentra mais a toxina, está no topo. Bom, então a gente falou sobre alimentação saudável e o quanto isso impacta na prevenção de doenças crônicas, né? E muitas vezes, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente também pensa além dessa prevenção, na saúde intestinal. Sim. E hoje em dia tem se falado muito, né, da síndrome que você já comentou comigo que hoje já não chamam mais de síndrome, né? Sim. Do intestino permeável. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo o que seria, né? E como a alimentação ela vai servir como uma aliada para o tratamento e prevenção até dessa condição. Ok. É um assunto muito atual, onipresente nos congressos médicos. Se você for num congresso de endócrino, está na pauta o assunto da microbiota do intestino. Se você for num congresso de neurologia, está lá, neurociências, né? As doenças neuroinflamatórias, o gut-brain axis, que é isso? O eixo intestino-cérebro. Cérebro de baixo, cérebro de cima, conversando o tempo inteiro. Doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e a sua relação com a disbiose. Disbiose, o que é isso? Desequilíbrio da microbiota do intestino. Então é um assunto muito atual. E até mesmo em congressos na área de saúde feminina, ginecologia, reprodução humana, né? A gente sabe que quando a sua microbiota intestinal está equilibrada, o ecossistema intestinal está saudável, isso favorece a fecundação. Né? Tem que ver com fertilidade, tem que ver com saúde dos ovários, saúde do espermatozoide, enfim, favorece o processo de reprodução humana. Essa conexão existe, coisas que antes nós não imaginávamos. Né? Então, a maior parte das doenças, Lília, a maior parte, eu posso dizer praticamente a totalidade das doenças que superlotam hoje os nossos hospitais, tem alguma relação, maior ou menor, com o nosso intestino. E quem falava sobre isso, lá no século XIX, e se tornou uma celebridade por causa disso, principalmente na Europa, na Áustria, que é o seu país de origem, foi o Dr. Franz Xavier Mayer. E daí surgiu a Mayer-Kur, né, que nós praticamos lá na Lapinha. A Mayer-Kur, somos a única clínica no Brasil com certificação para praticar a Mayer. Né? E ele dizia lá no século XIX que a saúde e a doença começam no intestino. Era um visionário. Sim. Né? E todo o protocolo dele foi voltado para a saúde intestinal. E a gente sabe que a relação entre dieta e microbioma é uma relação muito íntima, muito próxima. A relação entre sono, qualidade do sono e microbiota do intestino também é uma relação forte, que vem sendo demonstrada em muitos estudos recentes. Pouca gente sabe disso. Que se você perde uma noite de sono, a sua microbiota se ressente. E comunidades prejudiciais crescem. E com isso a sua imunidade cai. E você fica mais vulnerável a adoecer. Adoecer, por exemplo, de um quadro infeccioso. Um vírus cruza no seu caminho, sua imunidade está baixa e você pega aquela virose. Né? Eu estava conversando com você agora em off sobre a Covid-19. Tem muitos estudos.
que relacionam essa pandemia com a disbiose. E nessas regiões do mundo onde as pessoas vivem muito e vivem melhor, que são as Blue Zones, lá na Sardenha, né, lá na Grécia, Icária, e lá no Japão, né, e por aí vai, essas regiões, né, ficaram praticamente protegidas até certo ponto da pandemia da Covid-19. Enquanto a Itália estava em lockdown, né, sofrendo, né, sendo devastada pela pandemia, vocês se lembram disso, né? Tempos sombrios, né? Sim. Sardenha praticamente estava protegida. Isso, vários estudos comprovam isso. Publicações científicas, não são publicações jornalísticas leigas, são publicações indexadas. Né? E começaram a estudar o intestino dessas pessoas que estavam protegidas até certo ponto, tanto da Covid como das complicações. Não é que eles não pegavam Covid, não, a incidência, a prevalência e a incidência eram menores e o índice de complicações era um índice bem mais baixo nessas regiões. Aí verificaram que o intestino dessas pessoas, as fezes, continham mais ácidos graxos de cadeia curta, né? Os famosos short chain fat acids, são mais conhecidos pelo nome em inglês. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles criam um ambiente propício ao desenvolvimento de boas bactérias, que protegem a mucosa e evitam a leak gut, né? A antiga síndrome do intestino permeável, ou intestino permeável. O que é isso? É quando bactérias que deveriam ficar ali no intestino passam para a circulação. E não só as bactérias, mas os subprodutos do metabolismo bacteriano que são nocivos, que são inflamatórios, entre eles os lipopolissacárides, que passam para a circulação e geram uma reação inflamatória. Então as pessoas ficam inflamadas e com isso a sua imunidade cai. E mais vulneráveis, porque a mucosa é contígua, né? Mucosa digestiva e respiratória, ficam vulneráveis ao ataque de certas viroses, inclusive da Covid-19. Foi isso que os estudos mostraram. E a gente poderia falar aí, por exemplo, doenças cardiovasculares e a sua relação com o intestino, doenças renais e a sua relação com o intestino, doenças neurológicas, como a gente falou, né? Isso sem, claro, mencionar as próprias doenças do aparelho digestivo. Entre elas, você mencionou agora há pouco, a síndrome do intestino irritável, que está, sim, relacionada com o intestino permeável, que é quando, repito, o intestino ele é uma barreira física e, ao mesmo tempo, uma barreira microbiológica e química que deveria selecionar. Olha, você passa para a circulação, você entra, você é bem-vindo, você não. Né? Sim. Então, ele faz essa seleção, é uma barreira seletiva. Você é vitamina B, B12, você entra. Você é vitamina E, você é aminoácido, né? Proteína, você entra. Né? Agora, você, toxina, você não entra. Você vai atrapalhar as coisas, vai bagunçar o coreto. Então, essa seleção de quem é bom, quem é ruim para o organismo, quem faz é essa barreira do intestino. Essas células, os famosos colonócitos, né, e também os enterócitos do intestino delgado e os colonócitos dos cólons do intestino grosso. Só que nessa doença ou nessa condição que é o intestino permeável, né, passa quem não devia passar. E quem devia passar, muitas vezes fica prejudicado. Aí você tem alterações na absorção da vitamina D, por exemplo, alterações no hilo distal na absorção da vitamina B12. Então, quem devia passar acaba não passando adequadamente e quem não devia passar, certas toxinas que prejudicam a nossa saúde, acabam passando. A pessoa fica doente. Então, essa correlação, hoje a gente sabe que ela é muito mais vital, né? É muito mais crítica para a nossa saúde e para o adoecimento humano do que a gente imaginava há décadas atrás. E hoje nós temos milhares, dezenas de milhares de publicações. Eu tive a curiosidade de entrar no PubMed, a plataforma Cochrane, e você vê o quê? Que há um crescimento exponencial do número de publicações sobre esse assunto, publicações científicas, né? É o que mostra o interesse da comunidade médica e da comunidade científica internacional no tema, mas ainda temos muito que aprender. E olha que a gente poderia aprofundar aqui indefinidamente esse assunto. Mas trocando em miúdos, para você ter uma boa microbiota, que é a pergunta de quem está ouvindo, como que eu posso fazer para ter uma boa microbiota? Você tem que pensar em 3 coisas,
um tripé de cuidados. Na verdade, um tripé de autocuidados. Eu mesmo cuidando da minha saúde. Que é a alimentação saudável que a gente falou. Isso tem que ser levado a capricho. E quanto mais a capricho você leva, melhor vai ser a sua microbiota, sem exageros também, sem restrições, porque o excesso de jejum também prejudica a microbiota. É curioso isso. O jejum é bom para a microbiota, mas não o excesso. Né? A questão do cuidado do corpo, que aí entra o sono, entra o exercício físico. Exercício físico é bom para a microbiota, não o exagero também. Tem que haver um bom senso, equilíbrio entre aeróbico, musculação e alongamento, adequado a cada pessoa, e o cuidado da mente, né? Como nos protegermos, como nos blindarmos contra o estresse, né? Contra o burnout. Quer dizer, os estressores nos agridem o tempo inteiro, nós não temos como nos livrar deles, mas podemos até certo ponto encontrar um refúgio mental, né? Na oração, na meditação, né? E até na lapinha, muita gente vai lá em busca disso. Esses momentos de pausa, né? Tem momentos de pausa. A gente precisa da terapia da pausa, da terapia do silêncio, da terapia da solidão um pouco, né? Ficar em contato com Deus, com a natureza. Sim. Isso é fundamental. Sim, e aí a gente vê que realmente, né, é como dizem, que hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão vendo que o nosso intestino é realmente o segundo cérebro, né? Sim. E a importância de que muitas pessoas, às vezes, só se preocupam com o fato de, achando que, eu não estou conseguindo ir no banheiro, mas é muito mais que isso, né? Muito mais. É imunidade, é saúde mental, é a prevenção de doenças crônicas. E essas doenças crônicas, quando a gente sempre fala, né, tanto da alimentação saudável que a gente precisa evitar, são justamente aquelas doenças que são silenciosas e que vão se desenvolvendo ao longo da vida devido aos nossos hábitos, né? Sim. E quando elas começam a aparecer sinais e sintomas, muitas vezes ela já está se instalando ou já está instalada e muitas vezes não tem como você voltar atrás em muitas coisas, né? Você tem razão, as doenças que mais matam são as doenças silenciosas. E por que são silenciosas? Porque quando uma doença grita, né? Quando chama a atenção, quando os sintomas são agudos, né? Dor lancinante, mal-estar, você procura o médico. Sim. Né? Você vai procurar tratamento, você vai procurar algum tipo de solução. Mas se você não sente nada, exemplo, colesterol alto, né? Colesterol LDL alto. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são campeãs de mortalidade, né? E entre os fatores de risco, a dislipidemia, o LDL elevado, é um dos principais fatores. Mas qual é o sintoma do LDL, da dislipidemia? Nenhuma, a pessoa não sente nada. Sim. E nem dá bola. Hoje mesmo, quantos que eu atendi com dislipidemia? Sim. Antes de vir para cá, acabei de atender uma paciente com LDL alto e que não quer tomar remédio, né? Porque acha que o remédio vai ter efeitos colaterais. E eu tive que explicar para ela, olha, o efeito colateral, né, do LDL elevado é muito maior do que, eventualmente, você tomar uma estatina. Sim. É claro que, agora estou falando de medicamento, mas a alimentação precisa ser corrigida também. Sim. Mas muitas vezes isso é necessário, muitas vezes não, sempre é necessário a mudança do estilo de vida. Isso é sempre desejável, é sempre bom, mas nem sempre é suficiente. Muitas vezes você tem um defeito genético que leva a essa alteração e o medicamento ele vai ser necessário. Mas se você tem uma alimentação saudável, em vez de eu usar, digamos, para dar um exemplo bem a grosso modo, 20 miligramas de uma rosuvastatina, eu posso resolver com 10 miligramas, com 5. Sim. Se você tem cuidados alimentares, eu consigo achar uma dose mínima efetiva, né, mais adequada, com menos iatrogenização, que é o quê? Efeitos colaterais indesejáveis. Né? Mas estilo de vida, nossa, ele é onipresente, né? Em qualquer tipo de orientação, recomendação médica, formação. Né? Eu acho que a questão do estilo de vida devia fazer parte com bons créditos, né, da formação médica. Doutor, então o senhor falou, né, já explicou bastante para a gente o quanto esse cuidado com a saúde intestinal é importante e o jejum intermitente ele vai influenciar tanto nisso quanto nessa prevenção de doenças. Mas muitas pessoas utilizam o jejum intermitente como uma forma de emagrecimento. Eu queria que você comentasse brevemente, né, de uma forma didática, como que isso faz com que as pessoas emagreçam, né, o objetivo. Certo. De fato, o jejum intermitente, bem conduzido e oportunamente
prescrito, ele pode ajudar no emagrecimento. E quando eu digo prescrito, porque é importante que um profissional de saúde experiente nessa área, né, oriente o paciente que quer praticar o jejum intermitente. Então, assim, ele ajuda a regular o metabolismo, como a gente explicou, e com isso a controlar um pouco mais o apetite e ajuda no processo de emagrecimento. Mas isso não vale para todos. Como eu disse, o jejum intermitente diário é importante para todos. Para quem quer emagrecer e para quem quer manter a saúde. Promover a saúde, o jejum intermitente, que seria o circadiano, o diário, aquele de 12 horas. Sim. Né? Agora, aquele jejum circaceptano semanal de 16 horas, 18 horas, até mais, para quem tolera, ele pode ser muito útil no emagrecimento. Para quem tolera, né? É importante dizer isso. Porque há casos em que a pessoa, depois do jejum, tem tanta fome que acaba exagerando na quantidade. Então, o objetivo do jejum é justamente o oposto. Né? Aumentando os corpos cetônicos, ele dá uma segurada no apetite. Mas se a pessoa está tão descompensada, né, que ocorre justamente o oposto, um efeito paradoxal, então o jejum intermitente não estaria indicado para essa pessoa, seria o contrário do jejum intermitente. Aí para essa pessoa a gente teria que fazer pequenas refeições, aí sim é uma exceção, refeições cada 3 horas, né, para que a gente possa suprimir essa polifagia, né, essa fome exagerada. Né? Então a questão do jejum pode ser muito útil sim para quem quer emagrecer, mas precisa ser bem orientada, né, pelo profissional. E às vezes é preciso recuar, é preciso saber recuar. Né? Eu poderia citar aqui muitos exemplos de pacientes que praticam, sob minha orientação, a questão do jejum. É claro que uma pessoa magra não é indicado muito magra, e vai emagrecer mais ainda, vai perder massa muscular se for um jejum muito prolongado. Então, esse dado é importante. Composição corporal. Né? Se houver um exagero no jejum intermitente, você não vai perder só gordura, você vai perder massa magra. E dentro da massa magra, massa muscular esquelética, o que é péssimo, porque isso altera a sua taxa metabólica basal. Então, ao orientar o jejum intermitente, a gente tem que acompanhar o paciente clinicamente para saber como ele está reagindo e também através de exames laboratoriais. Né? Geralmente há uma melhora dos parâmetros, né? Por exemplo, a hemoglobina glicada com o passar do tempo, os lipídios séricos podem responder satisfatoriamente ou não, né? E outros parâmetros também podem reagir de uma forma satisfatória ao jejum intermitente. Mas a bioimpedância é o exame mais importante. Bioimpedanciometria multifrequencial. Por quê? Ou a densitometria de composição corporal, que aí a gente vai ver se a pessoa não estaria perdendo massa muscular com o jejum intermitente. Isso geralmente não acontece se ela fizer direitinho, com boa orientação, né? Então a questão do emagrecimento, você pediu para eu falar um pouquinho, né? É um assunto que tomaria horas, né? Sim. Para a gente falar sobre dietas de emagrecimento. São tantas Sim. que vêm se proliferando na praça, tantas dietas de emagrecimento, tantas loucuras, tantas coisas sem pé nem cabeça, sem nenhuma fundamentação científica. Mas as dietas que têm fundamentação científica, que são apoiadas pelas sociedades médicas, basicamente são a plant-based diet, a dieta mediterrânea, a prudent diet e a dieta DASH. Né? E as dietas de emagrecimento elas têm que se basear nessas, ou seja, têm que ser dietas balanceadas. Dietas que são low carb, por exemplo, não são saudáveis. Quer dizer, quando eu digo low carb, né, dietas que praticamente são à base de carne, né, e alface, quer dizer, legumes e proteínas. E cadê o carboidrato? Ele é essencial. Se você for estudar, se debruçar sobre a dieta das Blue Zones, que é onde as pessoas mais vivem melhor e são magras, a dieta delas, sabe quanto carboidrato tem? Mais de 60% de carboidrato. Em torno de 60%, 65%, quando muito pouco, 55%, 58%. Então tem bastante carboidrato. Mas eu não estou falando de açúcar. Eu não estou falando de doces, não estou falando de massas, de macarrão, de pizza, nada disso. Eu estou falando de carboidratos do bem, né? Que aí entra a batata doce, aí entram os tubérculos naturais, as frutas, entram os cereais na sua forma integral, né? Os grãos. Então, carboidratos do bem fazem parte da dieta das pessoas longevas e saudáveis. E são essenciais para poupar proteína. Então, aí está um mito,
que para você ganhar massa muscular, você tem que fazer uma dieta hiperproteica. Ela tem que ser adequadamente rica em proteína. E qualitativamente, do ponto de vista do score aminoácidico, né, bem balanceada. Por exemplo, você tem aí a leucina, isoleucina, valina, são aminoácidos importantes para formar músculo, né? E eles estão presentes em vários alimentos, mas o que mais contém, obviamente, é o whey protein, né, o soro do leite. Por isso que os atletas usam tanto para ganhar massa muscular, e é verdade. Agora, a gente tem que evitar o exagero no uso do whey protein, porque o excesso de proteína tem um efeito pró-inflamatório, né? Então, a dieta para emagrecimento nem deve ser excessivamente rica em proteína, nem pobre. Ela tem que ser balanceada em termos de proteína. Então, uma dieta muito restritiva ou uma dieta desbalanceada, ela não serve para emagrecer. Então, ao contrário do que muita gente imagina, quanto menos calorias eu consumir, mais eu vou emagrecer. Não é verdade. Não é verdade. Quantas pessoas ficam lá na Lapinha, fazem uma dieta normal, né, e tem muita energia para os exercícios, emagrecem mais num determinado período de tempo, né, do que ela, comparando com ela mesma, do que em outro período em que ela fez uma dieta mais restritiva. Se você comparar com outra pessoa, não faz sentido. Sim. Né? E tem essa competição sem lógica, né? É mais algo assim recreacional. Né? Ah, você perdeu quantos quilos essa semana? Ah, eu perdi 2. Né? Eu ganhei, eu perdi 2,5. Não, eu perdi 3. Né? A pessoa quer perder muito. E acha que se fizer uma dieta de 1.400 calorias, vai perder menos do que se fizer de 800. E não é verdade. Às vezes a pessoa faz 1.800 calorias e perde mais do que a outra que fez 800, porque aquela que fez 800 está fraca. Não tem energia, não tem pique para o exercício físico. E aquela que fez 1.400, 1.800 faz com disposição e energia, queima mais no exercício físico e acaba perdendo mais. Mas quando eu digo perder peso, é outro mito, né? Perda de peso não é igual a emagrecimento. É claro que faz parte do emagrecimento, mas você precisa perder gordura corporal e ganhar massa muscular para melhorar a sua taxa de metabolismo basal, né? E continuar emagrecendo. E acontece, digamos, em 10 dias lá de internação, um indivíduo ganhar 1 quilo e emagreceu. E alguém perder, digamos, não na Lapinha, mas, digamos, fazendo uma dieta louca, e qualquer, né? Uma dieta low carb, perder aí 5 quilos, mas na verdade não emagreceu, engordou. Por quê? Né? Perdeu 5 quilos, mas a maior parte dos 5 quilos foi de quê? De músculo. Né? E ganhou gordura proporcional. Então existe a gordura relativa e absoluta. Ganhou relativamente gordura. Entende? Porque perdeu muita massa muscular. Isso não é bom. Não, mas definitivamente a gente só tem que cuidar e proteger, né? Tem que proteger. Então não faz sentido, né, você adotar a boa notícia aqui. A boa notícia é que você não precisa passar fome para emagrecer. Sim, você vai ter que cortar excessos, porcarias, né? Pautar a sua dieta pela saudabilidade. Ela tem que ser saudável, sim, balanceada, bem orientada, mas você não precisa passar fome. Sim. Né? Aliás, nem deve passar fome, você deve se sentir bem e ter disposição, pique para o exercício físico, também acompanhando. Então, esse digamos, é a base do nosso trabalho na Lapinha. As pessoas chegam querendo fazer dietas muito rígidas e se surpreendem quando o médico, toda a equipe, né, na primeira consulta diz, não, nós não recomendamos essa dieta. Quer fazer lá, sei lá, 500 calorias, 600, que outros espaços fazem, não, lá vai fazer o quê? 1.100, 1.400, e a pessoa fica surpresa com o resultado. Eu não estou falando muitas vezes resultado de balança, mas resultado de longo prazo, de saúde, de bem-estar, porque emagrecimento, gente, não é coisa de curto prazo. Quanto tempo leva para você, né? Chega a pessoa, eu ganhei 10 quilos, mas em quanto tempo? Em 1 ano. Isso significa menos de 1 quilo por mês. Aí você divide por semana, dá menos de 200 gramas por semana. Então a pessoa, para ganhar peso, ela não fica ali observando, ela se desliga totalmente e chuta o pau da barraca, né? Sim. E não observa que está ganhando peso. Quando vê que está 10 quilos a mais, a roupa não entra mais, né? Perdeu o guarda-roupa inteiro. Aí que em 1 semana, 10 dias, perdeu o que ela ganhou em 1 ano, em vários anos, ou perder pelo menos uma boa parte, isso não existe. Sim. Então, o emagrecimento sustentável, né, que você emagrece e continua emagrecendo, depois você perde peso e mantém o peso, requer realmente mudança de hábito, mudança de comportamento. E só para fechar, há muitos estudos científicos sobre isso. O maior deles se chama Look Ahead. Né? Ele levou mais de 10 anos, teve muitos cortes, e ele mostrou que a maioria das vezes as pessoas fracassam. Por quê? Elas emagrecem, voltam a engordar, o efeito ioiô, em inglês, né, e em português o sanfona. Sim. Né?
Engorda e emagrece. Engorda, isso é péssimo para a saúde e péssimo para a autoestima também, né? Sim. E é claro que a pessoa engorda mais do que emagreceu, então vai ficando cada vez mais gorda e cada vez mais doente. Porque junto com a obesidade ou com ganho de peso vem o diabetes, vem a pressão alta, vem o colesterol alto, vem doenças osteomusculares, dor aqui, dor ali, lesiona um joelho, lesiona um pé, uma fascite plantar por causa do excesso de peso. Então as consequências são muito ruins para a saúde do excesso de peso, né? E ao longo do tempo, né, quando você vem ganhando aquele peso todo e você não vem observando, né, e a sua saúde vem se deteriorando, e quando você busca, né, um tratamento, aí surgem 1000 opções, as mais desbaratadas, as mais alopradas possíveis, né, para você emagrecer, né, pílulas mágicas, né, e aí surgiria aquela pergunta óbvia, né, eu estava falando ali do estudo, Look Ahead, né, é como evitar o reganho de peso, é a pergunta do estudo, como evitar o reganho de peso, né? E sempre os grupos, os voluntários, foram milhares de voluntários com obesidade mórbida e obesidade grau 1, 2 e 3, participaram, todos obesos, né? Obesidade 1, 2 e 3. Não havia propriamente sobrepeso. Estudou a obesidade e o diabetes, né? Que as duas coisas estão muito ligadas. E sempre fracassava, né? Sempre o resultado era um p-valor muito ruim, quer dizer, não era significativo. As pessoas emagreciam, engordavam, até que teve um grupo que teve um resultado com p-valor significativo, apontando para o sucesso. Esse grupo teve resultado bom ao longo de anos. E sabe que grupo foi esse? Eles apelidaram esse grupo o protocolo de Intensive Lifestyle Intervention, que é o que a gente usa na Lapinha. Qual a diferença? Dieta, sim, saudável, exercício físico, acompanhamento psicoterápico para mudar a chavinha mental. Mas esse grupo teve um diferencial. As consultas com os profissionais de saúde não eram mais mensais, eventuais, né? Eram semanais. Por isso, Intensive Lifestyle Intervention, a intervenção é semanal. Você está o tempo inteiro tendo que conversar com o médico, com o nutricionista, com o psicólogo, entende? Com os profissionais que te acompanham, com o educador físico, batendo a porta, educador físico, personal batendo a porta. Todo mundo puxando a orelha. Exatamente, todo mundo cobrando. Aí a conclusão do estudo é muito pragmática. O ser humano precisa de alguém no pé dele, né? Aí a gente faz isso na Lapinha. Você fica lá um período, depois você volta para casa, para quem quer esse tipo de segmento, e toda semana consulta com a nutricionista, né? Aí você volta dali 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo, e depois novamente até atingir o seu objetivo. Resultados são muito bons. O problema é a adesão. Se você aderir ao programa, o resultado é ótimo. Agora, é claro que hoje nós temos aí opções como os análogos de GLP-1, né? O famoso Mounjaro, né? O Ozempic, a gente receita sim, mas naqueles casos rebeldes, em que você fez todas as tentativas clínicas e não obteve sucesso, ou a pessoa está numa condição clínica mais deteriorada, né? Com várias comorbidades, e precisa emagrecer rapidamente. Então a gente entra com o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy, né? Isso pode ajudar, mas não substitui de jeito nenhum. Não substitui de forma alguma a mudança do estilo de vida. Sim. Não vai adiantar nada. Mesmo a cirurgia bariátrica, se você não mudar a tua cabeça, você vai voltar a engordar e além de correr o risco de cair no alcoolismo, né? Como muitos bariatrizados acontece frequentemente, se tornam alcoólatras. Então, o uso dos análogos GLP-1, os medicamentos contra o obesidade, podem ser um apoio importante, sim, em muitos casos, e a gente faz isso também. Sim. Mas reforçamos o quê? Estilo de vida saudável. Estilo de vida. Até porque a gente precisa, como você falou, né, dessa importância de você manter os seus hábitos para... a gente sabe que com o decorrer da vida a gente só vai perdendo músculos, né? E é ladeira abaixo, né? Não é de forma leve. E com o uso das canetas, muitas vezes você perde a gordura, mas vai perder também massa muscular junto, Verdade, né? verdade. Eu posso dizer isso com propriedade, porque todo dia eu atendo muitos pacientes que vivem esse drama. Sim. E a gente tem a bioimpedância acompanhando eles, né? Hoje mesmo atendi vários. E a gente percebe que quando é necessário a gente usar, claro, eles emagrecem principalmente a tiazepatida, né, que é dual, age no GLP-1, GIP, dos 2 receptores. Então a perda de peso é rápida e é um medicamento bom, eficiente, que pelo menos os estudos iniciais mostram isso. Sim. A gente não sabe daqui a 20 anos o que vai acontecer, né? Mas pelo menos a gente tem segurança de prescrever, né? Não só é seguro do ponto de vista cardiovascular prescrever esses análogos do GLP-1, como também eles protegem contra eventos cardiovasculares, né?
Então, a gente vem prescrevendo sim, mas enfatizando a questão da oportunidade que eles dão para você, porque você fica com menos apetite. Eles são inspirados em quê? O que um medicamento como esse é inspirado? A molécula dele ali, no próprio hormônio da saciedade natural do corpo. Né? Só que tem ali uma outra moléculazinha que aumenta a meia-vida útil dele para uma semana. Você toma uma injeção por semana. E você fica, o apetite diminui, né? Aquela compulsão por comida diminui. Então, é a oportunidade que a gente estava esperando para você mudar o seu hábito alimentar. Então, o medicamento ajuda nesse sentido. Sim. Doutor, eu acho que esse episódio foi recheado de informações aí muito importantes. Eu acredito que todo mundo que escutar e que assistir vai sair com muita informação valiosa. Sim. Então, eu quero agradecer a sua presença. E, para a gente finalizar, já que o título, né, do podcast é justamente a gente falar da alimentação, jejum e os segredos da saúde, que você deixe uma mensagem, o que você considera essencial, né, esse segredo para que a gente realmente tenha uma saúde longeva e feliz, né? Perfeito. Então, gente, eu diria que para a gente acrescentar anos à vida e vida aos anos, ou seja, qualidade de vida, nós precisamos ter em mente aquele tripé, o princípio da trilogia. Fica fácil você memorizar 3 coisas. Autocuidado, ou seja, eu sou gestor da minha própria saúde. Não vou delegar isso para o médico. Claro, o médico vai ajudar, é essencial o acompanhamento dos profissionais de saúde. Mas a responsabilidade pela minha saúde, em grande parte, é minha mesmo. Então, o autocuidado de quê? Da alimentação, somos o que comemos, o autocuidado da mente, somos o que pensamos, pensar positivo, né? Acreditar, né? O otimismo. Eu sei, nesse mundo não é fácil a gente cultivar o otimismo, mas precisamos ter uma correlação com o eterno. Né? Isso muda tudo. E o autocuidado do corpo. Né? Tirar tempo para o exercício físico. Então, se você não tirar tempo para a sua saúde, você vai ter que não só separar muito mais tempo, como muito mais dinheiro, que às vezes a gente não tem, para cuidar da doença. E a doença é muito, muito mais implacável. Então, vale a pena, eu digo para todos os nossos pacientes, vale a pena você dedicar tempo, né? Meios, recursos, né? Energia para cuidar do maior patrimônio que você tem, que muita gente, infelizmente, só valoriza quando perde, que é a saúde. Muito obrigada. Sejamos protagonistas, né? Sejamos protagonistas, agentes, não só pacientes, né? Isso. Obrigada, doutor Juniel. Disponha. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Visão da Saúde. Hoje tivemos uma conversa inspiradora com o Dr. Daniel Boarin sobre como a alimentação, o jejum e escolhas conscientes podem transformar a nossa saúde e nos aproximar de uma vida mais equilibrada e longeva. E lembre-se, cada refeição, cada momento de pausa e cada hábito saudável são investimentos no seu futuro. Continue nos acompanhando para mais conteúdos que unem ciência, prevenção e bem-estar. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.